Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração e também residente aqui nos Estados Unidos. Constantemente eu tenho clientes perguntando além da lei migratória, mas sobre a vida aqui no país. E um tópico que sempre aparece é sobre compra ou aluguel ali da casa nova. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Eu já passei por esse processo de comprar uma casa e no vídeo de hoje eu vou deixar aqui o meu lado, o meu papel como advogada de imigração para compartilhar com vocês conhecimentos gerais que podem ser cruciais para imigrantes como eu, que têm um Social Security Number e acesso ao crédito regular nos Estados Unidos. Nesse vídeo, vamos trazer detalhamentos sobre financiamentos existentes para residentes, em especial considerando a taxa de juros, que bateu quase 8% em outubro do ano passado. E vamos comparar isso com a opção do aluguel, para podermos constatar o que financeiramente está mais viável neste aspecto. Vamos lá? Vamos começar com uma visão geral do mercado imobiliário. Historicamente, a propriedade de uma casa é considerada parte significativa do famoso sonho americano. No entanto, com o atual cenário de taxas de juros, a aquisição desse imóvel próprio não está tão alcançável assim. Compartilho aqui na tela a progressão dos juros nos últimos anos. Observe que nós estamos vendo os maiores juros desde antes da crise de 2008. E no que impactam esses juros? Para fins de comparação, uma casa de $500 mil comprada com juros de 2,75%, que foram os meus juros quando eu comprei a minha casa em 2021, e considerando que você está dando uma entrada de 20%, o financiamento dos $400 mil restantes sairá por $588.059 ao final. Já a mesma casa com esses juros de 7,79%, que são os juros de outubro de 2023, considerando que você está dando os 20% de entrada e financiando os outros 400 mil, ou seja, exatamente o cenário anterior, esse financiamento será por R$1.056.687 ao final. Observe que isso é mais do que o dobro do que você vai estar financiando. Além da taxa de juros, há outras implicações a serem consideradas. Então vamos caminhar aqui juntos, passo a passo, para adquirir uma residência. Primeira coisa, então, é escolher a sua casa nova. De acordo com os dados da Associação Nacional de Corretores de Imóveis aqui nos Estados Unidos, o preço médio de uma casa existente, aquela que já está construída e não uma construção nova, era de R$387.600 até novembro de 2023. Então, depois de escolher essa casa, a gente vai ir para os custos envolvidos com essa aquisição. O custo inicial, conhecido como down payment, ou seja, a entrada da casa, normalmente é entre 5% e 20% do valor total. Então, para uma casa avaliada de 400 mil, isso significa um pagamento inicial variando de 20 mil a 80 mil dólares. A próxima etapa é garantir uma hipoteca, um mortgage. Com uma taxa de juros de 8% e um empréstimo de 320 mil para a nossa propriedade, por exemplo, isso resulta num pagamento mensal de cerca de 2.300 dólares ao longo dos 30 anos. No entanto, o total dos juros pagos ao longo da vida do empréstimo será substancial, conforme mostramos no início desse vídeo. É importante mencionar as outras despesas que incluem os custos de fechamento, imposto sobre a propriedade, seguro residencial e manutenção. Só os custos de fechamento, as taxas, podem ser entre 2% a 5% do valor total da compra. Manutenção e reparos variam, mas espera-se alocar entre 1% e 3% do valor total da casa anualmente. E se sua propriedade faz parte de uma associação de moradores, as taxas mensais do HOA, também conhecido como Homeowners Association, também se aplicam. Escolhida a casa, entendidos os custos envolvidos, é importante a gente mencionar agora sobre as opções de financiamento da sua casa. Eu estou falando casa, mas digo propriedade. Financiar a compra de uma casa ela pode ser complexa, porque, especialmente para imigrantes como nós, porque existem vários tipos de hipotecas disponíveis. Desde hipotecas de taxa fixa, que oferecem consistência de valores, até hipotecas de taxa ajustável, que podem ser taxas flutuantes. Via de regra, a gente tem duas principais opções, o FHA e o Conventional Loan. O FHA
é uma opção subsidiada pelo governo americano. E o Conventional Loan, uma opção que, como o próprio nome diz, é convencional. Agora vamos entender as principais diferenças entre ambos. Os empréstimos FHA, eles aceitam uma baixa pontuação de crédito. É possível se qualificar com uma pontuação mais baixa ali em comparação com os empréstimos convencionais. E se você está aqui me assistindo e tem dúvida de como funciona a pontuação de crédito, como você pode trabalhar o seu crédito, a gente fez um vídeo dedicado a isso no nosso canal. Agora, além disso, o FHA ele requer um pequeno pagamento inicial, geralmente algo em torno ali de 3,5%. Em contrapartida, os empréstimos convencionais já requerem uma pontuação de crédito mais alta. Você tem que ter essa pontuação para obter melhores taxas de juros e requer também um pagamento inicial maior, normalmente ali algo em torno de 5% a 20% do valor total do imóvel. E um segundo ponto a ser avaliado ao comparar ambas as opções é com relação ao seguro hipotecário, também conhecido como PMI. Os empréstimos FHA ele exige um pagamento desse PMI tanto no início quanto ao longo da vida do empréstimo, geralmente 30 anos. Mas mesmo após esse patrimônio, ou seja, o pagamento, você já ter pago 20% do seu imóvel. Esse PMI persiste. Já os empréstimos convencionais, eles necessitam do pagamento do PMI até os 20% do pagamento do total do imóvel. Depois disso, o PMI ele é cancelado e não mais incide. Então você não tem essa taxa ali ao longo de toda a vida do seu empréstimo. Com relação aos limites de financiamento, os empréstimos de FHA, eles têm um limite máximo do valor do empréstimo, variando aí por região geográfica. Já os empréstimos convencionais, eles podem ser mais flexíveis em termos de limites, permitindo então uma ampla gama de valores. Com relação ao que tange reservas financeiras, o FHA ele tem menos exigências, tende a ser mais flexível com relação às reservas financeiras do aplicante, como poupanças e ativos líquidos. Já os empréstimos convencionais não, esses têm exigências maiores, podem ter requisitos mais rigorosos com relação a essas reservas financeiras para poder se qualificar para o financiamento. E no que tange a propriedade e a condição da casa, também há uma diferenciação entre ambos esses tipos de financiamento. Os empréstimos FHA, eles têm padrões de inspeções rigorosos. Então, a casa ela tem que atender determinados padrões para poder se qualificar. Já os empréstimos convencionais, não. Podem ser mais flexíveis com relação às condições do imóvel, com menos requisitos em relação à inspeção. E, por fim, vamos falar um pouco sobre as finalidades de cada um desses empréstimos. Enquanto os empréstimos de FHA, eles são prioritariamente para comprar ali a primeira residência, os empréstimos convencionais eles já têm mais flexibilidade com relação à finalidade daquele empréstimo. Pode ser utilizado desde compra de residências secundárias até mesmo investimentos imobiliários. Conclusão, a escolha de um empréstimo de FHA ou de um empréstimo convencional depende muito das circunstâncias individuais do aplicante. O FHA pode ser mais acessível para aqueles com crédito mais baixo e capacidade de pagamento menor, enquanto os empréstimos convencionais oferecem flexibilidade e vantagens para aqueles com uma pontuação de crédito mais alta e capacidade de pagamento substancial. Então, antes de tomar uma decisão, é recomendável vocês conversarem com um profissional de mortgage, um profissional do ramo, para uma orientação personalizada. Lembrando que aqui eu estou compartilhando conhecimentos gerais de uma residente, não atuando como uma profissional do ramo. Então, em resumo de tudo que a gente falou, depois de escolhido o financiamento que melhor te adequa, adicionando os custos, uma casa de 500 mil nos juros de 8% tem um valor mensal ali de 3.300. E uma casa de 400 mil, que é o nosso exemplo, com juros de 8%, tem um valor também ali aproximadamente dos $3.000. Agora vamos falar um pouco sobre os custos e flexibilidades ao alugar uma casa. Alugar já não requer tanto valor de investimento ali inicial. Devo dizer investimento, né, de gasto inicial, tornando-se uma opção mais acessível para muitos imigrantes. Normalmente, um depósito de segurança é igual a 1 mês de aluguel e o primeiro mês de aluguel que é pedido ao iniciar um contrato. Então, para um aluguel mensal ali de $2.500, isso equivale a uma despesa inicial de $5.000.
E os inquilinos, eles enfrentam uma despesa mensal mais previsível. O aluguel, despesas como água, luz, o seguro de inquilino geralmente ele é mais acessível. No entanto, o aluguel tem a questão de poder aumentar ao longo do tempo, sujeito aos termos do contrato de locação e as condições do mercado. Há a tranquilidade de não haver os custos com reparo, já que, em regra, isso é cuidado pelo proprietário, que reduz consideravelmente o gasto mensal. Agora, vamos compartilhar aqui com vocês algumas telas mostrando casas do mesmo preço e mostrando o seu custo de financiamento versus aluguel. Observe que esse exemplo, a gente tem uma casa de 4 quartos e 3 banheiros no valor de $485 mil. E esse está aqui constando um financiamento aproximadamente de 3.025. Isso, claro, sem contar os demais custos que nós mencionamos. Agora, o segundo exemplo, nós temos a mesma casa e está sendo alugada por $2.750 mensal. Ou seja, nós estamos falando dessa diferença mensal de quase $300, o que faz a opção do aluguel mais, a princípio, mais favorável. Agora, temos também que considerar as implicações financeiras de longo prazo, as considerações de mercado. A longo prazo, comprar uma casa pode construir o patrimônio e oferecer uma potencial valorização da propriedade. No entanto, com as atuais taxas de juros, os aumentos no pagamentos mensais da hipoteca e os custos iniciais substanciais, isso tudo pode anular esse benefício, pelo menos no curto e médio prazo. Por outro lado, alugar não constrói o patrimônio, mas oferece essa flexibilidade e uma previsibilidade nas despesas habitacionais. E no atual cenário de juros tem feito mais sentido financeiramente, conforme a gente mostrou aí pela essa matemática. Ressalto que a decisão de comprar uma casa ou alugar tem implicações de fins pessoais também, não só ali uma matemática financeira. E isso tem também que ser pesado ao tomar uma decisão. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou, curte, compartilhe e nos vemos na próxima. Muito obrigada!